E se eu te dissesse que a porcentagem máxima de mapa através de glitches no Castlevania Symphony of the Night beira os 400 milhões? Pois é, meu amigo, a porcentagem de mapa pode ir muito mais além do que você pode imaginar. Então, para entender isso, puxe uma cadeira, se sente no chão e vamos nessa. Esse Castlevania oficialmente conta com 1890 salas, incluindo tanto o castelo normal quanto o reverso. Isso na versão de PS1, entregando no final 200,6% de mapa, ou melhor dizendo, este valor na tela. Entretanto, através de glitches, o limite é bem diferente de apenas 1890 salas, ou 200,6%. Dos métodos para se ter maior porcentagem, são muito conhecidos glitches para sair para fora do castelo, como por exemplo o glitch da Sword, no alto da Royal Chapel. E a propósito, analisando a RAM eu encontrei uma explicação bem legal para esse glitch da Sword. Além desse tipo de glitch, também há diversas maneiras de se aproveitar do item chamado Earth Reflash. Isso para ignorar gatilhos de mudança de sala, modificar a câmera, entre outros, para no fim abrir blocos de mapa que não foram feitos para serem abertos, mas ainda há um limite implícito a fazer isso. Daí entra um glitch chamado de Reset Glitch, não envolvendo abrir mais blocos de mapa no mapa já existente, sim modificar um pouco o save do jogo, fazendo o jogo pensar que todo o mapa pode ser aberto mais uma vez, permitindo fazer uma porcentagem muito mais elevada de mapa e praticamente sem nenhum limite, já que ao terminar de abrir todo o mapa de ambos os castelos, é só fazer o Reset Glitch e tornar abrir quantas vezes conseguir. Isso para ir acumulando salas, rooms, e o ponto onde será danificado no save do jogo vai depender de como o glitch foi feito, por isso há uma pequena chance de detonar totalmente o save do jogo ao usar esse glitch, ou no mínimo deixar sequelas permanentes. Também há boatos de que pode danificar o memory card ou diminuir a vida útil, mas como eu disse, só são boatos. Isso que você está vendo na tela agora é o meu save do jogo na versão de PS1. Eu consegui essa porcentagem sem a ajuda de trapaças, exclusivamente usando o Reset Glitch e completando o castelo diversas vezes. E antes de continuarmos, vamos entender como o jogo faz para calcular a porcentagem de mapa do jogo. Eu tenho certeza que isso não é novidade para ninguém, até porque eu também já citei isso nesse vídeo, mas o jogo usa o seu valor de salas, ou em inglês, rooms, a quantidade de bloquinhos de mapa que foram abertos, isso para determinar a sua porcentagem de mapa. Porém, se eu te perguntasse o valor exato que cada bloquinho de mapa vale em sua porcentagem, o que você me diria? Irineu! O valor exato seria esse que você está vendo na tela. Se você quiser, você mesmo pode pegar uma calculadora, pegar esse valor e multiplicar pela quantidade de salas que você quiser. E esse valor bizarro para cada bloquinho de mapa só acontece porque o desenvolvedor definiu o valor exato de 942 salas para 100% de mapa, o que eu acredito ser o tamanho do primeiro castelo. Mas ainda há uma pergunta: qual é o limite de salas que podem ser armazenadas pelo jogo? Pois é, meu amigo. No meu vídeo chamado A Verdade sobre o Glitch de Dinheiro Infinito, eu disse que o endereço da quantidade de salas era um endereço de 2 bytes, mas na verdade é um endereço de 4 bytes. O que isso significa? Eu imaginava que o limite de salas do jogo que podem ser armazenadas rodava em torno de 65 mil salas. Esse seria o limite do jogo. Mas como eu disse, eu estava enganado. O limite de salas roda em torno de 4 bilhões de salas. Pouca diferença, né? Ou seja, se usássemos o Reset Glitch, tivéssemos muita força de vontade e pelo menos uns 500 anos livre, essa seria a porcentagem máxima que poderíamos alcançar nesse jogo. Algo além de 400 milhões. Isso através do Reset Glitch. E se eu te perguntasse o que vem além desses 400 milhões? Ou algo além dos 4 bilhões de salas? Sim, você volta para 0% de mapa. É lamentável. Para armazenar um valor de salas além de 4 bilhões e alguns quebrados, precisaríamos de pelo menos 33 bits para representar esse valor em binário. O que, falando sério mesmo, não precisa. 32 bits já tá bom. 4 bytes já é mais que o suficiente. Eu gostaria de agradecer ao pessoal que me deu sugestões nos últimos vídeos. E se você tem qualquer sugestão ou ideia, mande nos comentários que eu irei ler na hora. Beleza? Nos vemos por aí.